Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Privilégio estar com vocês hoje. Queremos cumprimentar também a todos que estão nos acompanhando virtualmente. Nós vamos hoje expor o Salmo 90. Peço que você abra sua Bíblia nesta passagem. Salmo 90. Salmo 90 trata da eternidade de Deus e da transitoriedade do homem. Este é um salmo de Moisés e ele diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Então eu quero hoje conversar com vocês sobre o tema a eternidade de Deus e a efemeridade do homem. Dos 150 poemas do Saltério, este é o mais antigo. Este salmo foi escrito há 3.500 anos. Esse salmo foi escrito por Moisés. E é o único salmo no Saltério que foi escrito por Moisés. Este salmo tem sido considerado por alguns estudiosos como a mais sublime composição humana e talvez o mais imponente na sua concepção teológica. Ele retrata com cores vivas e eloquentes quem é Deus e quem é o homem. Ao mesmo tempo que ressalta a eternidade de Deus, a santidade de Deus, também ele enfatiza a efemeridade humana e a pecaminosidade humana. Este salmo
abre o quarto livro dos Salmos. Vocês sabem que os Salmos são 150 poemas divididos em 5 livros. O primeiro livro do Salmo 1 ao 41, o segundo livro do 42 ao 72, o terceiro livro do 73 ao 89, o quarto livro, começando com este Salmo 90 até o Salmo 106, e o quinto livro do Saltério, do 107 ao 150. Portanto, dos 5 livros do Saltério, este, o quarto, é o menor de todos. A maioria desses salmos são anônimos. Esse que abre o quarto livro do Saltério foi escrito por Moisés. Nós poderíamos, a grosso modo, dividir esse salmo em 3 aspectos. Primeiro, somos viajantes e Deus é o nosso lar. Versos 1 e 2. Segundo, nós somos aprendizes e a vida é a nossa escola. Versos 3 a 12. Terceiro, nós somos servos de Deus e o futuro é o nosso aliado. Versos 13 a 17. Eu gostaria então de, primeiramente, falar um pouco sobre o autor desse salmo antes de entrar no contexto dele e no conteúdo dele, para que vocês possam compreender o que ele está dizendo. Moisés é uma figura emblemática na Bíblia. Moisés é o grande legislador e o grande libertador do povo de Israel. A vida dele pode ser classificada em 3 grandes períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos no Egito, aprendendo a ser alguém. O segundo período, dos 40 aos 80, no deserto, aprendendo a ser ninguém. E o terceiro período, dos 80 aos 120, aprendendo que Deus é tudo. Este homem é resultado da providência de Deus, porque quando ele nasceu, o seu povo, Israel, estava sendo oprimido. Quando uma criança nascia lá no Egito, israelita, ou era morta pela espada dos soldados egípcios, ou jogada no Nilo para os crocodilos devorarem. Mas providencialmente a sua mãe traça um plano para salvar o filho. E as águas no Nilo que deveriam ser a sua sepultura, transformam-se na sua tábua de salvação. Deus é o Deus da providência. Deus é o Deus que intervém com as suas ações soberanas na história, para virar a mesa da história. Este homem aprende aos pés da mãe, nos primeiros anos, as lições mais importantes da vida, mas vai receber um treinamento e uma formação acadêmica refinada nas maiores universidades do mundo, até os 40 anos de idade, estudando no Egito, todas as ciências do Egito. Porém, ele não entendeu o projeto de Deus e quis fazer as coisas com as suas próprias mãos e fracassou, e teve que fugir. E passa 40 anos, com todos os seus diplomas acadêmicos, com toda a sua formação intelectual, cuidando de ovelhas, numa região tosca, quente, desertificada do deserto do Sinai. Seus sonhos se esboroaram, colapsaram, e parecia que tudo estava perdido para ele, e ele teria que reduzir todos os seus sonhos a um deserto. Entretanto, quando o homem acha que não tem mais saída, quando ele esgota os seus recursos, Deus entra na história. Deus se manifesta a ele, numa sarça ardente, que não se consumia, e diz: Moisés, vá ao Egito e liberta o meu povo. Ele tentou dar muitas desculpas, mas Deus não aceitou nenhuma delas.
E então ele vai ao Egito. E ali, na força do Onipotente, ele desbanca o panteão de deuses do Egito. Não ele, Deus através dele. Aquelas 10 pragas, na verdade, cada praga daquela era uma divindade que os egípcios adoravam. Antes de Deus tirar o seu povo do Egito, Deus está mostrando para o povo egípcio o seguinte: os deuses em quem vocês confiam são uma nulidade. E Deus permitiu isso, o endurecimento do coração do faraó, para que não ficasse para a história o registro que a libertação de Israel foi uma concessão de faraó, por causa da bondade dele. Porém, a libertação de Israel do Egito foi que o Deus Todo-Poderoso prevaleceu sobre as divindades pagãs do Egito. E então, Moisés passa os seus últimos 40 anos conduzindo esse povo pelo deserto, tendo as mais incríveis experiências da providência de Deus. O mar se abrindo, o maná caindo, a água brotando da rocha, o calçado não envelhecendo nos pés, a roupa não puindo no corpo, e Deus então conduzindo esse povo com vitórias esplêndidas e maiúsculas, até esse povo ser introduzido na terra de Canaã. Esse salmo foi escrito certamente no final da vida de Moisés, como uma espécie de testemunhal. Quem é Deus? Quem nós somos? E quão carentes da graça de Deus cada um de nós é. Então, com a Bíblia aberta comigo, no texto, vamos examiná-lo. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a eternidade de Deus e a mortalidade do homem, nos versos 1 a 4. E o primeiro ponto que eu destaco, Deus, o refúgio eterno do seu povo, no verso 1. Senhor, e aqui Senhor não é Yahvé, aqui Senhor é Adonai, é o Deus Todo-Poderoso. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. E a ideia aqui, não é só que Deus é refúgio no sentido de amparo, protetor, defensor. A ideia de refúgio aqui é maior do que isso. A ideia aqui é de casa, é de lugar onde você habita, é o seu lar, é a sua residência, é onde você mora, é onde você encontra refrigério, proteção, provisão. Aliás, o próprio Moisés já havia dito em Deuteronômio 33, versículo 27, o Deus eterno é a tua habitação. Vejam isso, irmãos. Moisés está escrevendo esse salmo no deserto, de tendas, dormindo debaixo da abóbora celeste, um céu estrelado, com todos os riscos de um deserto, das bestas feras, das víboras peçonhentas, da exposição a inimigos terríveis. Mas ele então entende uma coisa: diante dos riscos da vida, o nosso Deus é a nossa casa mais segura, é dentro dele que nós moramos, é nele que nós habitamos. Ele é aquele que nos cerca por todos os lados, e ele é o nosso refúgio, ele é a nossa habitação. Quando? De geração em geração. Os nossos bisavós, os nossos avós, os nossos pais, nós, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, os nossos trinetos, não importa quando, onde, Deus sempre foi, Deus é e Deus sempre será o nosso refúgio. Louvado seja Deus! Há poucos dias eu estava gravando um programa, Sala de Prosa, com o reverendo Jeremias Pereira, e o assunto em pauta naquela conversa era o fato de nós vivermos dias tão perigosos. E tem muitos pais hoje, muitos jovens casais, melhor dizendo, que dizem assim: olha, quer ter filho? Não, está muito difícil, está muito perigoso.
Está muito ameaçador. Então a pergunta que foi feita foi essa: por que um casal jovem, hoje, está optando em ter um cachorro e não um filho? Por que tantos estão com medo de ter filhos hoje? Deveríamos ter medo? Deveríamos recuar? E penso eu que esse versículo responde essa pergunta. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Ele não foi, Ele não será, Ele tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Deus vai lhe dar graça para criar os seus filhos, Deus vai lhe dar graça para ver os seus netos florescerem, Deus vai lhe dar graça para ver a sua geração andando com Deus, servindo a Deus e sendo protegida por Deus, apesar de todos os riscos e perigos da nossa sociedade. Louvado seja Deus. Segunda coisa, Deus, aquele que pré-existe a criação. Olha o verso 2 comigo. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. O que esse texto está nos ensinando? Que Deus já existia quando nada existia. Quem criou Deus? Ninguém. Ele não foi criado, Ele é o Criador. Quando Ele passou a existir? Ele não passou a existir, Ele é o Pai da eternidade. Na verdade, os montes grisalhos, pela neve dos tempos, são apenas um bebê no berço diante de Deus. Antes que eles nascessem, antes que eles formassem, Deus sempre era Deus, é Deus e continuará sendo Deus. Ele é eterno. Óbvio que está aí nesta declaração, irmãos, a verdade preciosa de que tudo que existe, existe porque Deus criou. Então preste atenção nisso, a matéria não é eterna. Os montes, conforme o verso está dizendo, nasceram. A terra e o mundo foram formados, a matéria não é eterna, como pensavam os gregos. Segundo, esse universo que você conhece, tão vasto, tão insondável, não é resultado de geração espontânea. Terceiro, este mundo não é fruto de uma mega explosão cósmica. A desordem não produz a ordem, o caos não produz o cosmos. Este mundo foi chamado à existência pela palavra onipotente do nosso Deus. Este mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Este mundo foi criado pelo Deus Todo-Poderoso, e este Deus Todo-Poderoso, eterno e Criador, é a nossa habitação, é o nosso refúgio de geração em geração. Mas vejam comigo, que essa ideia de eternidade é uma ideia para nós muito complexa. Porque quando ele diz assim, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus, pergunta a você, que conceito você tem de eternidade? Se você tivesse que definir numa prova, me define eternidade, o que você diria? Se você me pedisse para definir tempo, talvez fosse melhor, mais fácil. Então, me permita clarear um pouco. Imagine que você tenha na sua conta 1 milhão de anos. 1 milhão de anos. O tempo é formado como? Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios. Você tem 1 milhão de anos, que é formado desses
períodos. Se você subtrair deste 1 milhão de anos, um ano sequer, você não tem mais 1 milhão de anos. Porque o tempo é contável. Agora pergunta a você: se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, na conta, na ponta do lápis, quanto sobra para você? A eternidade. Se você subtrair 1 bilhão de anos da eternidade, quanto fica? A eternidade. Portanto, a eternidade não é tempo. Portanto, só Deus é eterno. Porque uma vez que fomos criados e somos temporais, nós não sabemos o que é eternidade. Porque a nossa vida, quando tem vigor, sobe a 70, tem mais um pouquinho de vigor, sobe a 80, e começa a fase do condor. Mas Deus é Deus de eternidade, eternidade. Deus não envelhece, Deus não fica enrugado, Deus não tem artrite, Deus não anda com cadeira de rodas, Ele é Deus, sempre Deus, eternamente Deus. Isso é glorioso. Pois bem, amados, vamos ao terceiro ponto que ele diz aqui. Se Deus é eterno e é o Criador, o homem é mortal. Olha o verso 3. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Vamos entender isso aqui, meus irmãos, porque essa expressão aqui, que Deus reduz o homem ao pó e dá uma ordem para ele, tornai filho dos homens, é a consecução do juízo lá do Éden, com o pecado. O que Deus havia dito para o Adão? De todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. O homem comeu, e Deus disse para ele: tornai, filho dos homens, ao pó, porque do pó foste formado. Gênesis 3,19, ao pó tornarás. Deus então sentencia o homem de quê? De morte. Agora vamos entender isso. O homem, você e eu, não somos o que somos. Só Deus pode dizer: eu sou o que sou. O homem é o que foi e o que será. Porque o homem foi feito do pó, e o homem voltará ao pó, o homem é pó. Só Deus pode dizer: eu sou o que sou. Me permita explicar. Quando Moisés vai ao Egito, ele leva consigo um cajado, uma vara. E diz a Bíblia que o primeiro sinal é que ele joga a vara no chão, e a vara de Moisés vira o quê? Uma cobra, uma serpente. E diz a Bíblia que os magos do Egito também jogaram as suas varas e elas viraram serpentes. E o que aconteceu? A vara de Moisés engoliu as serpentes dos magos do Egito. Mas eu pergunto a vocês: vara não tem boca? Vara não tem garganta? Mas se a serpente de Moisés era vara e tornar-se a vara, não era serpente, era vara. Porque não é o que é o que foi, o que há de ser. O homem não é o que é, o homem é o que foi e o que há de ser. Porque foi pó e vai voltar para o pó, então o homem é pó. Só Deus é o que é. Agora notem, é Deus quem dá esta ordem. No versículo 3, tornai filhos dos homens. Em outras palavras, quem dá a vida é Deus, e quem tira a vida é Deus. Então sabe o que acontece? Você e eu estamos nas mãos de Deus. É Ele quem define, Ele quem decide. O homem
é vulnerável e Deus é todo-poderoso. Essa é a verdade que Moisés, com tanta eloquência, retrata para nós. Mas em quarto lugar, vejam vocês que se o homem é mortal, Deus é atemporal. Confira o verso 4. Você pode ler o 4 comigo? Vamos juntos? Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Meus irmãos, isso é impressionante, porque o tempo não é uma limitação para Deus. 1000 anos é um tempo suficiente para se levantar um reino e esse mesmo reino cair. 1000 anos é um tempo suficiente para um pensamento, uma ideologia, uma filosofia humana florescer e murchar. Entretanto, para Deus, 1000 anos é como o dia de ontem que se foi. Mas Moisés pensa melhor, não é como um dia que se foi, não. 1000 anos para Deus é como a quarta parte de uma noite, porque ele diz, e como a vigília da noite. O que é vigília da noite? O que significa isso? A noite era dividida em 4 vigílias, das 6 da tarde às 9 da noite a primeira vigília, das 9 da noite à meia-noite a segunda vigília, da meia-noite às 3 da madrugada a terceira vigília, das 3 da madrugada às 6 da manhã a quarta vigília. E ele disse, para Deus 1000 anos é como o dia de ontem que se foi. Aí eu penso, não, deixa eu melhorar a figura, deixa eu melhorar com o conceito. Para Deus 1000 anos é como 3 horas, como a vigília da noite, uma vigília da noite. Este é o seu Deus. Sabe o que significa isso? Ele é atemporal, ele é eterno e atemporal. Ficamos às vezes desesperados, porque a gente quer as coisas com o nosso imediatismo, e Deus, que está além do tempo, fora do tempo, no controle do tempo, que criou o tempo, e para Ele tudo é atemporal, Ele no tempo dele vai agir, conforme a sua vontade, o seu propósito soberano, para o nosso bem. Este é o nosso Deus. Bom, dito isto, tratando então do primeiro ponto, que é a eternidade de Deus e a mortalidade do homem, vamos ao segundo ponto do Salmo 90, que é a transitoriedade da vida. Veja comigo os versos 5 e 6. Então vamos lá. Primeiro, a fragilidade da vida humana, no versículo 5, a parte A. Tu os arrastas na torrente. Qual a ideia aqui? Arrasta quem? Os filhos dos homens, você e a mim. Qual a ideia? Qual a imagem que ele está levantando aqui? O que ele está levantando aqui é a fragilidade da vida humana. A imagem que ele diz aqui é de um tsunami. É de uma tempestade que as águas descem com fúria ladeira abaixo, vão engrossando as enxurradas, vão crescendo os córregos, vão transbordando os rios, e de repente você mora numa casa frágil, numa palhoça, e essa enxurrada vem e arrasta violentamente a casa, e leva embora. É dessa maneira que o homem é absolutamente vulnerável, absolutamente frágil, inegavelmente incapaz. Talvez você possa ilustrar isso com a pandemia que chegou, 6 milhões de pessoas mortas, gente riquíssima morreu, gente paupérrima morreu, gente jovem morreu, gente velha morreu, cientista morreu, médico morreu, governantes morreram.
Ou seja, quando Deus diz para o homem, tornai filho dos homens, não tem dinheiro, não tem posição social, não tem diploma, não tem posição em que o homem esteja neste planeta, que ele possa resistir. Não, eu não vou. Vai sim, porque é o céu que manda na terra, e é Deus que governa os homens. O homem é o quê? Dependente de Deus. Mas em segundo lugar, não só a fragilidade da vida humana, agora Moisés trata da brevidade da vida humana. Vamos continuar com o versículo 5, a parte B. São como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Então vamos pegar as duas imagens, sono. Você sonha? Você tem sono? Quando você dorme, pressupõe que você vai fazer o quê? Vai acordar, porque se você não acordar, você não sonhou, você morreu. Então o que é sono? É uma coisa breve, passageira, que tem começo e fim, e breve. Ninguém passa 24 horas num dia, hoje eu vou hibernar 24 horas, e você sonha os 24, não, sonha um negócio que vem, você nem sabe como longo é, porque você está dormindo. A vida é assim. Mas aí ele sai dessa figura, do leito, da cama, onde você deitou para dormir, para descansar, e sonhou, e começa a pensar no campo. Eles dizem como a relva. E a relva, ela tem a fase dela, ela viceja, ela floresce, ela murcha, ela seca, ela acaba. É assim a vida humana. Meus irmãos, o que isso significa para nós? Significa para nós. O que esse texto está nos mostrando é que você e eu não somos um cedro, nem você e eu somos um carvalho. Você e eu somos como relva, frágil assim, passa rápido assim pela vida. A Bíblia usa outras figuras. A vida é como um breve pensamento, ou como a agulha do tecelão. Você já viu uma pessoa costurando um bordado? Você não consegue contar a batida da agulha. É assim a vida. Ou como um corredor veloz. A vida é breve. É isso que o Salmo está dizendo. E por que ele está colocando isso? Ele está contrastando que Deus é eterno, que para Deus 1000 anos são como 3 horas. Se Deus é eterno, se Ele já era Deus antes que os montes fossem cobertos de neve, e os montes cobertos de neve não passam de um bebê diante de Deus, você e eu somos mortais, limitados, peregrinos, estamos apenas de passagem. Essa é a imagem que ele busca nos ensinar. Dependemos, portanto, de Deus para viver, dependemos de Deus para morrer. Pois bem, agora vamos ao terceiro ponto que ele vai ensinar para nós nesse salmo. Ele falou da eternidade de Deus e da mortalidade do homem. Ele falou da transitoriedade da vida, agora ele vai tratar da pecaminosidade do homem, nos versos 7 e 8. Olha aí comigo. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. O que ele está dizendo? Além de eu ser vulnerável, de ter uma vida curta, ele está dizendo, eu sou um pecador. E diante desse Deus, que já existia antes que o mundo começasse a existir, porque foi Ele que criou, não tem como eu esconder a minha vida.
Não tem como eu fazer nada às ocultas, às apalpadelas, à sorrelfa, no anonimato, atrás das cortinas. A minha vida está escondida dos olhos humanos, em alguns momentos. Mas jamais a minha vida está oculta aos olhos de Deus. Ele tudo vê, Ele a todos sonda. E o que Ele vai nos informar aí, portanto, é que o homem não é apenas vulnerável e mortal, ele também é pecador. E o pecado, preste atenção nisso, traz a todos nós para debaixo da nuvem da ira de Deus. O que Moisés quer nos ensinar é que o pecado tem consequências gravíssimas. Quem participou do culto das 8 e ouviu a exposição do pastor Arival, é testemunha de que as nossas decisões têm consequências. E Ló, foi o assunto dele, ao fazer más escolhas, sofreu as consequências das suas insensatas decisões. E é exatamente isso que Moisés está chamando a atenção nesse texto. A ideia é que nós somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados, ou seja, o pecado provoca a ira de Deus. O pecado não tem o agrado de Deus. E o salário do pecado é a morte. É isso que ele está enfatizando nesta passagem. Vamos para a quarta lição do texto. A vulnerabilidade do homem. Versículos 9 a 12. Primeira coisa é a turbulenta e breve vida humana no verso 9. Você pode ler o 9 comigo? Vamos juntos? Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. O que ele está querendo dizer com isso? A sua vida, a minha vida, não se desenrola num jardim grinaldado de flores, dentro de uma estufa. Não estamos blindados, vivemos num campo de batalha. E se você ler o contexto em que Moisés escreveu o Salmo, que foi na peregrinação pelo deserto, prestem atenção nisso. Quantas pessoas saíram do Egito com Moisés? Quantas? A Bíblia diz 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Numa contagem pequena, provavelmente em torno de 2 milhões de pessoas. Como é que essa geração se comportou no deserto? Rebeldes contra Deus, desobedecendo a Deus, ingratos a Deus, provocando a ira de Deus, deixando Deus de lado e adotando deuses falsos. E cada fase, cada parada que Moisés tinha no acampamento, pessoas morriam, como consequência do juízo de Deus contra o pecado. Na verdade, aquele deserto transforma-se no maior cemitério da história. 2 milhões de pessoas morreram, como que caminhando debaixo da ira de Deus, do juízo de Deus. E daqueles 2 milhões de pessoas que saíram nos 40 anos, quantos deles morreram? Todos, exceto 2 pessoas, Josué e Caleb. Então, quando ele escreve esse texto, no versículo 9, todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Ele está entendendo que cada parada dele era um cemitério, que era plantado no deserto, como expressão da ira de Deus contra o pecado. E ele mostra mais, que a nossa vida, por mais longa que seja, na perspectiva de Deus, não passa de um breve pensamento, que passa pela sua cabeça como um relâmpago que vai embora. É assim a vulnerabilidade humana e a vida turbulenta
do ser humano. Segundo ponto aqui, na vulnerabilidade do homem, é a expectativa humana do versículo 10. Você pode ler o 10 comigo? Vamos dar uma entendida melhor nesse texto? Vamos juntos? Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Bom, é quase desesperador, não é não? Quem já está aí batendo na trave, é complicado. Dr. Billy Graham, no último livro que escreveu, disse uma frase que valeu o livro para mim. Ele diz assim: a velhice não é para os fracos. Embora ninguém quer morrer antes de chegar à velhice. Você não quer ficar velho, só morrer jovem. Simples assim. Agora, nós criamos algumas coisas que eu acho engraçada, abrindo o coração com vocês. A gente tenta tapar o sol com a peneira. Diz assim: a velhice é a melhor fase. Será? Será? É a idade de ouro. Está mais para latão ou bronze, né? Eu posso falar isso que eu estou com os cabelos brancos, viu, gente? Eu estou falando de mim mesmo. Então a gente cria algumas imagens assim para dar uma animada no pessoal, mas a gente tem que parar para ser real. A Bíblia não diz que a terceira idade, ou a quarta idade, ou a idade da velhice é a melhor fase, não. Alguém já disse numa brincadeira, eu escutei isso do reverendo Evandro Luiz da Silva, e ele diz que a vida humana, ela se resume em 4 animais. 4 animais. E eu perguntei: o que é isso? Ele respondeu: quando você é jovem, você é como um gavião. Você come qualquer coisa, você briga por qualquer coisa, você vai em qualquer lugar, você topa qualquer parada, você não tem medo de nada. Aí depois, segunda fase, você é uma águia. Aí você já é mais seletivo, você já faz alguns voos mais solitários, você já escolhe algumas coisas, outras não. Aí depois você passa para a terceira fase, aí você é o condor. Condor aqui, condor ali, condor acolá. Aí a última fase é o javali. Javali para isso, javali para aquilo outro, javali para muita coisa. Eu não sei em qual fase você está não, mas você está numa delas. Bom, eu acho que o que ele está querendo dizer para nós no verso 10 é o seguinte: a velhice chega, e chega rápido. Abrindo meu coração para vocês, eu só tenho consciência da idade que eu tenho quando eu me olho no espelho. O espelho é terrível, porque não mente, ele é muito honesto. Porque tem hora que eu penso que eu sou um jovem. Minha cabecinha é de 18. Eu tenho sonhos, tenho projetos. Eu acho que eu só estou arranhando a superfície da vida ainda. Mas quando eu olho no espelho, ele me quebra todinho. Porque a velhice chega. Você nem viu chegar, mas chega. E chega para todos. Os cientistas estão tentando aí esticar um pouco mais, e eu sou grato a Deus por isso, sou muito grato. A expectativa de vida está esticando a vida um pouco, mas jamais chegará ao ponto em que o homem possa driblar a sentença divina: tu és pó e ao pó tornarás. A vida passa rápido, a velhice chega rápido, e a morte é certa, a não ser que Jesus volte antes. A gente precisa viver dentro dessa realidade.
O que é para nós, irmãos, maravilhoso, é que quando Moisés escreve esse texto, ele não está escrevendo dentro da perspectiva cristã, da esperança que nós temos. Porque agora a esperança que nós temos é que Jesus, o Verbo eterno, se fez carne, habitou entre nós, tomou o nosso lugar, morreu na cruz, foi sepultado, e como que numa conspiração divina, quando todas as forças do mal pensavam que estavam ganhando de goleada dele, ele entra nas entranhas da morte, arranca o aguilhão da morte, mata a morte e ressuscita, inaugurando a imortalidade. E diz para você e para mim: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crer em mim não morrerá eternamente. E agora, para você e para mim, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é lucro, porque é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E agora morrer não é um fracasso, porque a Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanhem. É bom demais ser crente, sabia? Nós não precisamos ter medo da morte mais, porque a morte já foi vencida. Bom, mas prosseguindo no pensamento de Moisés, terceiro ponto é o incognoscível poder da ira divina, no verso 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Meus irmãos, vamos parar um pouquinho. A nossa geração não gosta desse tema, não é verdade? Qual foi a última vez que você escutou um sermão sobre a ira de Deus? A gente torce o nariz, não, tem tanta coisa boa para pregar. O povo já está machucado demais pelas realidades da vida. Não vou botar mais peso nos ombros das pessoas, não. Mas a Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. E o que Moisés está dizendo é que cada óbito que você lê no jornal é uma lembrança a nós de que o salário do pecado é a morte. É como se Deus estivesse alertando os homens: olha aí o resultado, olha aí o resultado. Por isso, diante desse fato, vem o quarto ponto aqui que eu enfatizo, que é a pedagogia da vida humana, no verso 12. Eu peço que você, por favor, leia em voz alta comigo o verso 12. Vamos juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Meus irmãos, que coisa espetacular. O ser humano, ele desenvolveu em muitas áreas, né? Muitas áreas. Dizem alguns estudiosos que Isaac Newton, aquele que descobriu a chamada lei da gravidade, disse que chegaria um tempo, numa profecia assim bem audaciosa, que o homem percorreria a fantástica velocidade de 60 quilômetros por hora. E hoje, o homem vai à lua. E hoje, o homem avança com as suas aeronaves supersônicas atravessando os mares. Porém, o homem, com todo o seu saber, ainda não aprendeu a contar seus dias. Não tivemos ainda sabedoria suficiente para viver. Viver bem, de forma saudável, para cuidar do nosso corpo, para cuidar da nossa saúde, para cuidar das nossas emoções, para cuidar das necessidades espirituais. Às vezes passamos pela vida correndo atrás de tanta coisa, como diz Salomão no Salmo, no Eclesiastes 2,
buscando prazer na bebida, buscando prazer na riqueza, buscando prazer no sexo, buscando prazer na fama, e descobrindo que tudo isso não passa de vapor, de bolha de sabão, de vaidade. Não temos as prioridades certas, não investimos nas causas certas, não valorizamos as pessoas certas que estão do nosso lado, dentro da nossa casa. E o pedido dele, humildemente, é este: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Para o quê? Para que alcancemos coração sábio. É desse jeito. Buscar as primeiras coisas primeiro. Muito bem, vamos então agora para o último ponto da minha exposição, do Salmo 90, que é a súplica do homem, dos versos 13 a 17. Tem 5 pontos aqui breves que eu destaco. Primeiro, uma súplica por compaixão no verso 13. Pode ler o 13 comigo? Vamos lá? Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. O nosso pecado faz Deus ficar irado, porque Deus não é um ser amorfo, amoral. Deus tem prazer na virtude, Deus rejeita o pecado. A sociedade aplaude o pecado, Deus não. A única coisa que você e eu precisamos fazer nesse contexto é dizer para Deus: volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Agora preste atenção nisso, que no verso 3, foi Deus quem disse: tornai filhos dos homens. Agora é o povo que pede para Deus. O verso de número 13, volta-te, Senhor. Como é que esse povo chega diante de Deus? Estadeando seus direitos? Drapejando as bandeiras das suas virtudes? Proclamando seus direitos? Não. Tem compaixão. Tem compaixão. Tem compaixão. Tem compaixão. Me permita dizer isso. Não tem espaço para orgulho no coração do homem, se ele entende duas verdades. As duas verdades do Salmo 90. Primeiro, que Deus é eterno, que Deus é soberano, que Deus tem o controle de tudo. E se eu reconheço, em segundo lugar, que eu sou mortal, vulnerável, pecador, e que careço da graça de Deus para nascer, para viver e para morrer. Pode ter certeza disso. Uma pessoa soberba, ela não conhece a Deus. Segundo, uma pessoa soberba não conhece ela mesma. É impossível conhecer a Deus e a si mesmo e ter um nariz empinado. O pedido é de misericórdia, compaixão. Segundo ponto, uma súplica por satisfação. Você pode ler o 14 comigo? Vamos juntos? Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. O que esse homem está pedindo? Ele está fazendo um pedido por satisfação. Sacia-nos. E o que ele pede? Dinheiro? Riqueza? Sucesso profissional? Saúde? Fama? O que ele está pedindo para Deus para se sentir saciado? A benignidade de Deus. Sabe o que ele está dizendo, irmãos, trocando em miúdos? Essa fome que você tem dentro de você, foi Deus quem colocou. Eclesiastes 3,11 diz que Deus botou a eternidade no coração do homem, e nada daquilo que é terreno e temporal vai preencher esse vazio. Só Deus preenche esse vazio. Essa é uma súplica por satisfação que você só encontra em Deus. Nós chamaríamos isso de avivamento espiritual. Terceiro, uma súplica por troca radical. Troca radical. Olha comigo o versículo 15. Leia comigo, por favor. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos tens afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Sabe o que ele está dizendo? Ô Deus, na mesma proporção
E no mesmo tempo que nós fomos afligidos por causa dos nossos pecados, ó Deus, alivia para nós, traz alegria para nós, dá vitória para nós. O que na verdade Ele está pedindo é que Ele anseia pela alegria na mesma medida que Ele suportou a adversidade. Ele está pedindo tempos de refrigério. Irmãos, isso a gente tem que fazer também, sabia? Às vezes você passa a vida inteira gemendo, a vida inteira chorando, a vida inteira sofrendo. E a oração de Deus, assim como nós enfrentamos todos os anos sofrimento, ou todos os dias tristeza, ô Senhor, muda o placar desse jogo, nós estamos levando de goleada, ô Senhor, vira o placar para nós, dá alegria também, dá refrigério também, na mesma medida e no mesmo tempo que fomos afligidos, muda esse quadro, Senhor. Você tem feito essa oração? Oh Deus, nós estamos precisando de um pouco de mel, de bálsamo, nós estamos precisando de um pouco de orvalho na cabeça, nós estamos precisando de um pouco de sorriso nos lábios, nós precisamos de um pouquinho de folga, Senhor, de refrigério, Senhor, de consolo, Senhor. Mas amados, finalmente, Ele suplica pela manifestação da glória e da graça de Deus nos versos 16 e 17. Você pode ler comigo para a gente fechar? Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Você se lembra quando Moisés pediu para ver a glória de Deus? E Deus diz: não, você não vai ver a minha glória. O que é a glória de Deus? É a manifestação plena de Deus em todos os seus atributos. E a Bíblia diz que diante da glória de Deus até os serafins cobrem o rosto. Deus diz para Moisés: eu não vou te mostrar a minha glória, você não vai suportá-la, mas eu vou te mostrar a minha bondade, eu vou te mostrar a minha graça. Nas palavras de Paulo, a minha graça te basta. E o que Ele está pedindo, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. A graça é suficiente, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E se Deus resplandecer sobre nós o seu rosto e trouxer sobre nós a sua graça, então nós vamos caminhar vitoriosamente, de uma forma feliz, de uma forma plena, de uma forma segura. E Ele pede: Senhor, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Senhor, o que nós fizemos, limitadamente, imperfeitamente, mas confirma, Senhor, as obras das nossas mãos. Eu espero que esta passagem tão rica, tão linda, tão preciosa, faça sentido para a sua vida nesta manhã. E que nós nos agasalhemos no colo de Deus, sabendo que Ele é a nossa morada, sabendo que Ele é eterno e tem o tempo nas mãos, que a nossa vida está nas mãos dEle, e que se a graça dEle estiver sobre nós, nós triunfaremos na jornada da vida. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Deus, nós te adoramos e exaltamos o teu nome, porque a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Nós te adoramos, Deus, porque temos esse registro de Moisés, que caminhou sob a luz da tua face em tempos tão difíceis, em horas tão decisivas da vida, e tu o sustentaste, e tu o guardaste, e tu o protegeste. Aqui está o teu povo, que caminha também num mundo minado por tantos riscos e perigos, que tantas vezes lançam sombra no nosso coração, arrancando lágrimas dos nossos olhos, fuzilando a nossa alma com os
dardos inflamados da dor e do sofrimento. E nós te pedimos, Senhor, assim como temos sido afligidos, dá-nos alegria, dá-nos refrigério, dá-nos um tempo de restauração, para que nos alegremos em Ti, na mesma medida e no mesmo tempo que suportamos tristezas. Oramos, Senhor, que seja sobre nós a Tua graça. É a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Hoje estamos refletindo sobre quem é o nosso Deus. É o Deus soberano. Isso significa que você e eu não cremos em acaso. Você e eu não cremos em sorte. Você e eu não cremos em azar. Você e eu não cremos em determinismo cego. Você e eu não cremos em coincidência. Você e eu não cremos em sincretismo, em misticismo. Você e eu não cremos em olho gordo. Você e eu não cremos em feitiço para crente. Você e eu cremos que Deus dirige o nosso destino. Você e eu cremos que o nosso Deus é autoexistente, é infinito, é imenso, é eterno, é imutável, é onipotente, é onipresente, é onisciente, é transcendente, é maior que tudo quanto Ele criou. Hoje eu gostaria de expor um texto bíblico onde essas verdades também vão estar postas, e peço a você que abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Farei a leitura a partir do verso 5, a parte B do verso, até o verso 18. Lido o texto, por favor, não feche sua Bíblia, eu preciso que você acompanhe comigo esta exposição. Começando com a parte B do verso 5, está escrito: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto.
Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Meus amados, os dias mais sombrios da igreja primitiva começaram, muito obrigado, querido, desde o momento em que o imperador Nero assumiu o comando do Império Romano no ano de 54 da era cristã. Já tinham passado pelo poder César Augusto, Tibério César, Calígula e Cláudio. Nero é um homem cruel, violento, devasso, um homem que mandou matar a própria mãe. Desde que ele assumiu o governo de Roma, é que as nuvens escuras, preanunciando a chegada de uma grande tempestade sobre a igreja, já se formavam. 10 anos depois que ele assumiu o poder, precisamente no dia 17 de julho do ano 64, uma tragédia acontece no Império. A capital, a cidade de Roma, a mais rica, mais populosa e mais poderosa cidade do mundo da época, considerada a cidade eterna, com mais de 1 milhão de habitantes, foi criminosamente incendiada. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio, de 17 a 24 de julho. Quando o incêndio acabou, a cidade estava devastada. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram destruídos pelas chamas. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para colocar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E começa um verdadeiro massacre. Os crentes começaram a ser crucificados e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. 2 anos depois, ano 56, ano 66, explode a guerra judaica em Israel. Uma sinagoga fora profanada em Cesareia Marítima, e os zelotes que nunca foram favoráveis ao governo de Roma em Israel se rebelaram contra Roma. Roma manda para lá o general Tito Flávio para contornar aquele motim. 2 anos depois, ano 68, Nero é deposto pelo Senado romano e comete suicídio. 2 anos depois, ano 70, a rebelião em Israel está incontrolável. O general Tito cerca a cidade de Jerusalém e invade a cidade de Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém, dispersa os judeus para a mais longa diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. Nesse mesmo ano 70, o imperador Vespasiano inaugura em Roma o Anfiteatro da Morte, o Coliseu Romano, que numa festa de 100 dias de inauguração, mais de 10 mil crentes foram mortos com requinte de crueldade, jogado na arena para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem, um verdadeiro banho de sangue. Ano 81, assume o governo de Roma Domiciano. Este homem era tão cruel que ele foi considerado um segundo Nero, ou um Nero redivivo. É o primeiro imperador na história a rogar para si o título de Senhor e Deus. Foi esse imperador que deporta o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, para uma colônia penal, para uma ilha vulcânica, para uma ilha do mar Egeu conhecida como Ilha de Patmos. É digno de nota que a essas alturas, todos os demais apóstolos do Senhor Jesus já estão mortos, e mortos pelo viés do martírio. João é o último representante do colégio apostólico. A intenção de Domiciano certamente era calar a voz do último apóstolo de Jesus e jogar uma pá de cal sobre a igreja tão sofrida. Mas quando todas as portas se fecharam para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu.
e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Nas horas mais sombrias da história, quando a igreja está sendo acuada por toda a fúria do diabo, sentindo o bafo do inimigo, o nosso Deus ainda continua no trono, e é Ele quem conduz os destinos da sua igreja. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como voz de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê as 7 igrejas, e no meio das igrejas um semelhante a filho de homem. Quem é este que ele vê? Este é aquele que é tudo na eternidade, este é aquele que é tudo na história, este é aquele que é tudo na igreja, este é aquele que é tudo no Antigo Testamento, este é aquele que é tudo no Novo Testamento, este é aquele que é tudo na terra, este é aquele que é tudo no céu. Ele é o centro das Escrituras, ele é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente, ele é o descendente de Abraão em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Ele é o Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido, colocado no batente das portas, libertou os primogênitos da morte no Egito. Ele é representado pela coluna de nuvem e pela coluna de fogo. Ele é representado pelo maná que caía do céu e pela água que brotava da rocha. Ele é representado pelo tabernáculo, ele é representado pela arca da aliança, ele é representado pelo templo, ele é representado pelas festas, ele é representado pelos sacrifícios, ele é representado pelo sábado. Tudo apontava para ele. Ele é a realidade de todas as coisas. Ele é o centro do Novo Testamento. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o cabeça da igreja, ele é o fundamento da igreja, ele é o dono da igreja, ele é o edificador da igreja, ele é o protetor da igreja. Ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a porta das ovelhas, ele é o bom pastor, ele é a ressurreição e a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a videira verdadeira, ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Então eu gostaria hoje, à luz desse texto, trazer à nossa memória esclarecida 3 verdades. A primeira delas: quais são os atributos deste que nós chamamos do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo? A segunda verdade que eu quero trazer à luz é a grandeza não só dos seus atributos, mas a grandeza da sua obra. E em terceiro lugar, gostaria de trazer à tona quais são as implicações práticas destas 2 verdades anteriores: quem Ele é e o que Ele fez. Com a Bíblia aberta comigo, vamos olhar em primeiro lugar, a primeira lição que podemos encontrar está no versículo 13. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele vê os 7 candeeiros de ouro, as 7 igrejas, e no meio dos candeeiros e no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem. E a primeira verdade a destacar, que o nosso Deus, o nosso glorioso Redentor, é onipresente. Preste atenção nisso. Ele está ao mesmo tempo na igreja de Éfeso, ao mesmo tempo na igreja de Esmirna, ao mesmo tempo na igreja de Pérgamo, ao mesmo tempo na igreja de Tiatira, ao mesmo tempo na igreja de Sardes, ao mesmo tempo na igreja de Filadélfia, ao mesmo tempo na igreja de Laodiceia, ao mesmo tempo na igreja Assembleia de Deus Fama, aqui em Goiânia, nesta noite. Ele está aqui entre nós, e é porque Ele está aqui entre nós nesta noite, é que nós estamos aqui. Porque se não tivéssemos a presença dEle aqui, esta reunião não passaria de um mero encontro religioso e nada mais. Mas Ele está presente, Ele está andando entre nós, Ele está andando entre nós para nos sondar, para nos conhecer, para nos corrigir,
para nos exortar, para nos consolar, para nos fazer promessas. A segunda verdade que esse texto apresenta, observe comigo o verso 14: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. O que significa essa figura de linguagem? Significa que ele é eterno. Ele não foi criado, ele é o Criador. Ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade. Ele pré-existe ao princípio, ao começo, à história, ao tempo. Ele está fora do tempo. Ele está dentro do tempo. Ele é transcendente. Ele é imanente. Ele existe antes que o mundo existisse. Ele não precisou criar para ser Deus, já o era antes de ter criado todas as coisas. Ele não deriva glória da criação, porque antes de criar os céus e a terra, ele já era plenamente glorioso e plenamente satisfeito na relação intratrinitariana. Ele não precisou criar porque dependia de relacionamento, ele já era plenamente feliz antes que o mundo existisse. Ele é eterno, ele é o Pai da eternidade, e por isso só ele pode dar vida eterna. Terceiro lugar, veja comigo o verso 14, a parte B, quando diz os olhos como chama de fogo. E o que essa imagem, o que essa figura representa? Representa que ele é onisciente. Ele tudo sabe, ele tudo vê, ele a todo sonda. Não há nada que fique fora do alcance do seu conhecimento. Ele não é surpreendido, ele não é tomado de surpresa, ele não precisa lançar mão do plano B porque o plano A fracassou. Ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas, o revelado e o oculto, o que os homens conhecem e aquilo que os homens ainda não conhecem. É por isso que há um estribilho nas 7 cartas, e o estribilho é este: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Para 5 igrejas ele usou a mesma expressão: eu conheço as tuas obras. Ele sabe o que você não sabe. Ele conhece o que o seu marido não conhece, o que a sua mulher não conhece, o que seus filhos não conhecem, o que seus pais não conhecem, o que o seu pastor não conhece. Ele conhece a tua tribulação e a tua pobreza, como diz Preguei de Esmirna. Ele sabe os gemidos da sua alma, ele conhece o choro que escorre em lágrimas amargas pelo seu rosto, ele sabe as dores que você sente, ele conhece os dramas da sua existência, ele conhece as suas noites indormidas, ele conhece as suas madrugadas insones, ele conhece a dor que pulsa e lateja no seu peito, ele conhece os seus dramas, ele conhece os seus recalques, ele conhece os seus medos, ele conhece as feridas do seu coração, ele sabe quem é você, ele conhece o seu passado, ele conhece o seu presente, ele conhece o seu futuro, ele tudo sabe, ele tudo vê, ele é todo som. Ele conhece o lugar onde você habita, como diz Preguei de Pérgamo. Não há nada que possa ficar oculto daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Ele é onisciente. Mas confira comigo, por favor, versículo 16. Aí no versículo 15, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. O que significa essa expressão? Significa que ele é onipotente.
ninguém pode ameaçá-lo, ninguém pode derrotá-lo, ninguém pode diminuí-lo, ninguém pode colocá-lo contra a parede. Às vezes, os homens, do topo da sua arrogância e do pedestal da sua tolice, tentam escarnecer de Jesus, achando que vai diminuí-lo. Recentemente, o patrono dos agnósticos da Inglaterra, Richard Dawkins, escreveu um livro ruidoso, Deus, um delírio. E houve tanto ruído nos meios acadêmicos, agora vai desbancar a Bíblia, agora vai desacreditar Jesus, agora um acadêmico intelectual enxovalhou o cristianismo. E eu pergunto a vocês, onde está o livro Deus, um delírio? Nem com promoção ninguém está comprando mais. E a Bíblia continua sendo traduzida, impressa e distribuída no mundo todo. Na década de 70, os 4 cantores de Liverpool, os Beatles, através da voz de John Lennon, afirmou: nós hoje somos mais conhecidos e mais famosos do que Jesus Cristo. Logo depois ele foi assassinado, a banda dispersou, e só os fanáticos sabem de cor o nome dos 4 componentes da banda. E Jesus continuou no trono, sendo adorado por milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas. O carnaval brasileiro, no ano de 2025, em muitos lugares no Brasil, fez apologia ao diabo, tentando com isso escarnecer de Jesus ou diminuí-lo. Lá em São Paulo, há alguns anos, numa dessas cenas, o diabo arrasta Jesus pelos cabelos rua fora, pensando com isso que vai aviltar Jesus ou desonrá-lo ou diminuí-lo. Sabe qual é a cena que eu vejo? É o Salmo 2. O Senhor lá em cima, olhando e rindo, porque Ele, Jesus, quem dá a vida e quem tira a vida, Ele quem exalta, Ele quem humilha, Ele quem põe no trono, Ele quem tira do trono, Ele quem tem as rédeas da história em suas mãos e conduz a história a uma consumação. Ele é o todo-poderoso Deus, os seus pés são como de bronze polido, e Ele voltará em glória e vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E Ele continua pelos séculos dos séculos como o Rei dos reis e como o Senhor dos senhores. Ele é o todo-poderoso Deus. Mas notem comigo, versículo 15 ainda, está escrito: a voz como voz de muitas águas. O que significa isso? Significa que Ele é irresistível. A sua voz é poderosa. A Bíblia diz que foi pela sua voz, pela sua palavra, que Ele trouxe à existência as coisas que não existiam. Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. A sua voz, diz a Bíblia, é poderosa a ponto de fazer o deserto estremecer, rebentar com cedros do Líbano.
Ele dá uma ordem e o sol para, ele dá uma ordem e as estrelas aparecem, ele dá uma ordem e o mar se acalma, ele dá uma ordem e o vento cessa, ele dá uma ordem e a doença tem que ir embora, ele dá uma ordem e os demônios têm que bater em retirada, ele dá uma ordem e os anjos saem para obedecê-lo. E nesta noite, nesta casa, esta voz está ecoando, a voz do Evangelho, a voz do Todo-Poderoso Deus, a voz das Escrituras. Mas notem mais, versículo 16, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Significa isso que ele é vitorioso, invicto. Irmãos amados, às vezes se imagina que este mundo vai viver a batalha final como se lá estivessem tanques de guerra, armas de alto calibre, medida de forças de exércitos humanos para vencer o anticristo e a sua corja. Mas a Bíblia está dizendo, e a Bíblia diz que o Senhor matará o anticristo, não com um exército de homens bem equipados, mas matará o anticristo com o sopro da sua boca, com a espada que sai da sua boca. Ele é o Todo-Poderoso Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis hoje. Estava lendo as notícias ontem, já se fala em ameaça de terceira guerra mundial. A Rússia, um tanto quanto acuada, falando que está pronto para uma conflagração mundial. E também foi um presidente russo, Mikhail Gorbachev, em 1985, quando escreveu o livro Perestroika, afirmou que naquela época nós já tínhamos arsenal nuclear para destruir o planeta 27 vezes. Disse que se houvesse uma terceira guerra mundial, não haveria nem vencedores e nem vencidos. E quando você lê segunda carta de Pedro, capítulo 3, diz que os céus, a terra e as obras que estão na terra se desfarão, abrasados, incendiados. Hoje sabemos que num apertar de botões o planeta pode arder em chamas, mas quem vai apertar esse botão não é o homem. Quem vai consumar a história não é o homem. Quem tem a palavra final não é o homem. Ninguém pode resistir àquele que é o vencedor invicto em todas as batalhas. Ele é o vencedor. E a igreja de Deus não precisa temer, porque a Bíblia diz lá no texto de Pedro, que nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, e nós estaremos com Ele, e nós reinaremos com Ele, e nós contemplaremos a face dEle, e nós o serviremos para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Mas notem comigo mais, versículo 16, a parte B diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. O nosso Cristo é glorioso. O Cristo que João está vendo aqui, irmãos, não é aquele Cristo suando sangue em lágrimas, prostrado no chão do Getsêmani. O Cristo que João está vendo aqui não é o Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João está vendo aqui não é o Cristo espancado e torturado do pretório romano. O Cristo que João está vendo aqui não é o Cristo que caminha trôpego pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João está vendo aqui não é o Cristo pregado naquele leio maldito, suspenso entre a terra e os céus. O Cristo que João está vendo aqui é o Cristo glorioso, cuja cabeça e cabelos são brancos como a neve, cujos pés são como bronze polido, cujos olhos são como chama de fogo, cuja voz é como voz de muitas águas, e cujo rosto brilha como o sol no seu fulgor.
Mas notem, versículo de número 17, diz que quando João quando o vi, caí a seus pés como morto. Pastor Abinair, é uma coisa tão interessante observar nas Escrituras. Todas as pessoas que contemplaram o Senhor na sua glória tiveram um profundo impacto. Um profundo impacto. Isaías gritou: ai de mim, estou perdido. Diante da manifestação da glória de Deus, Jó disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino no pó e na cinza. Pedro diz: afasta-te de mim, Senhor. Paulo diz: miserável homem que eu sou. João cai como morto aos seus pés. É impossível estar na presença daquele que é o glorioso Deus sem ter um profundo impacto na vida. E João, que era o mais próximo discípulo de Jesus, cai como morto aos seus pés. Mas o Cristo da glória também é o Cristo da restauração, porque está escrito aí: porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, não tenhas medo, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu estive lá no começo, eu vou estar lá no fim, e eu estou com você no processo. Não tenha medo, João, porque eu já estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Nós não estamos aqui adorando o Cristo que esteve vivo e está morto, nós estamos aqui adorando o Cristo que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Nós estamos adorando aqui ao Cristo que entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. E Ele é a ressurreição e a vida, e se você crê nele, você nunca morrerá eternamente, mas já passou da morte para a vida. Não tenha medo, João, porque eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem as chaves tem a autoridade, quem tem as chaves tem o poder, quem tem as chaves tem o comando. Jesus manda no céu, Jesus manda na terra, Jesus manda no inferno. O diabo não tem o poder, quem tem o poder sobre o inferno é o Senhor Jesus Cristo. Lá ele vai ser atormentado de dia e de noite, pelos séculos dos séculos, mas o Cristo da glória, a quem servimos e adoramos, é o que tem as chaves da morte e do inferno. Você não precisa ter medo, você pode adorá-lo nesta noite. Pois bem, então o primeiro ponto da mensagem, vimos a glória da pessoa do nosso Redentor, os seus atributos. Segundo ponto dessa mensagem vai nos remeter agora às glórias incomparáveis da sua obra por nós. Observe comigo, por favor, o versículo 5. Aquele que nos ama. A primeira verdade que eu quero destacar é essa: Ele ama você. Eu vou repetir. Essa não é uma frase comum. E essa não é uma informação comum. Jesus ama você. Ele ama você com amor eterno. O céu e a terra não existiam ainda. Você não tinha sido concebido ainda. E Jesus já tinha o coração dele em você, antes que o mundo fosse criado. Com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Lá em João 13, versículo 1, Jesus disse para os seus discípulos: tendo amados os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E não amou-os até o fim porque eram bons, porque eram virtuosos, porque eram merecedores. É só ler os evangelhos para você perceber quão contraditórios eles eram, quão falhos eles eram.
quão difíceis eles eram, quão endurecidos eles eram, quão incrédulos eles eram, quão complicados eles eram. Eu quero dizer para você que apesar de você, apesar de mim, apesar de nós, dos nossas contradições, dos nossos paradoxos, Jesus nos ama e Ele continua nos amando, e Ele continua nos amando, e Ele continua nos amando. Não há nada que você possa fazer para Ele amar você mais, não há nada que você possa fazer para Ele amar você menos. Ele ama você com amor eterno e perseverante. Perdoe-me se isso vai lhe decepcionar. Ele não ama você por causa de você. Ele ama você apesar de você. A causa do amor dele por nós não está em nós, está nele. Não fomos nós quem o amamos primeiro e então ele nos passou a amar. Não, ele nos amou primeiro. O nosso amor por ele é o refluxo do fluxo do amor dele por nós. Ele não nos ama por causa das nossas virtudes, Ele nos ama apesar dos nossos pecados. Ele não nos ama por causa dos nossos méritos, Ele nos ama apesar dos nossos deméritos. Ele nos ama com amor abundante, derramado pelo Espírito Santo em nosso coração. Ele nos ama com amor imerecido, porque Ele nos amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos. Ele nos ama com amor provado. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por favor, nunca duvide do amor de Jesus por você. Ele não escreveu nas nuvens em letras de fogo: eu te amo. Ele esculpiu na cruz do Calvário: eu te amo. A segunda verdade está aí no versículo 5 ainda. Está escrito: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. A primeira verdade é que Ele ama você. A segunda verdade é que Ele morreu por você. Vou repetir: Ele morreu por você. Ele não foi para aquela cruz porque sucumbiu ao poder de Roma. Ele não foi para aquela cruz porque a soldadesca romana, aliada à soldadesca do Sinédrio, prevaleceu sobre ele e contra ele no Getsêmani. Ele não foi para aquela cruz porque seus discípulos o abandonaram. Ele não foi para aquela cruz porque Judas o traiu. Ele não foi para aquela cruz porque Pedro negou. Ele não foi para aquela cruz porque o Sinédrio costurou pesadas acusações contra ele. Ele não foi para aquela cruz porque Pilatos covardemente o sentenciou. Ele não foi para aquela cruz porque os soldados romanos o pregaram no lenho. Ele foi para aquela cruz voluntariamente, decisivamente, deliberadamente, conscientemente, como um rei caminha para a sua coroação. Ele foi porque o Pai o deu por amor. Ele foi voluntariamente porque Ele amou você e morreu por você. Mas notem, Ele morreu para que pelo seu sangue Ele nos libertasse dos nossos pecados. E há duas coisas aqui dignas de nota. Primeiro é que o pecado então escraviza, porque se você precisa de libertação, é porque então você é cativo. O pecado escraviza. Quem pratica o pecado é escravo do pecado. E há muitas pessoas prisioneiras do seu pecado, dos seus vícios, das suas mazelas. E a segunda coisa que esse texto está nos dizendo, que nós então não podemos libertar a nós mesmos. Você não consegue mudar a sua própria vida. Na linguagem do profeta Jeremias, um leopardo não pode tirar suas manchas, nem um etíope mudar a cor da sua pele, nem você e eu podemos mudar o nosso próprio coração. Ou Jesus nos liberta, ou ficaremos presos, cativos, numa masmorra existencial.
Mas eu quero dizer para você nesta noite que Jesus está aqui e Ele é poderoso para libertar você. O sangue dele purifica você de todo o pecado. Nesta noite você pode sair daqui livre, perdoado, salvo, redimido pela graça de Deus e coberto pelo sangue de Jesus e liberto pelo sangue de Jesus. Ele morreu por você para libertar você dos seus pecados. Mas há uma terceira verdade nesse texto. Primeiro, Ele amou você. Segundo, Ele morreu por você. Terceiro, Ele exaltou você. Olha o verso 6 comigo. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Entendamos isso. Lá no Antigo Testamento, vocês bem sabem, nenhum sacerdote podia ser rei. Nenhum rei podia ser sacerdote. Quando o rei Uzias, depois de décadas no poder, do topo da sua tola vaidade, quis ocupar o ofício de sacerdote e entrou no templo para queimar incenso, Deus o puniu com a lepra. Porém agora Jesus ocupa o ofício de profeta, de sacerdote e de rei. E agora você que crê em Jesus é constituído por Ele como sacerdote e como rei. Corre em suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Agora o véu do templo rasgou de alto a baixo. Agora você tem livre acesso à sala do trono. Agora você não precisa de intermediário para chegar até Deus. Você não precisa de um guru espiritual para interceder por você ou representar você diante de Deus. Você é sacerdote, você é rei. A sala do trono está aberta. Você pode falar com Ele a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Você tem livre acesso à presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Você já está sentado com Ele nas regiões celestes, acima de todo o principado e potestade. Bendito seja Deus. Mas em último lugar, quarto e último lugar, a gloriosa obra de Jesus. Ele amou você. Segundo lugar, Ele morreu por você. Em terceiro lugar, Ele exaltou você. Em quarto lugar, Ele voltará para você. Olha o versículo 7 comigo. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Meus amados irmãos, a segunda vinda de Cristo é a acrópole da nossa esperança, é o pináculo da nossa fé, é o ponto culminante da nossa redenção. Jesus voltará. Como Ele voltará? A Bíblia diz que Ele voltará pessoalmente. Está lá em Atos 1, versículo 11. O mesmo Jesus que subiu é o Jesus que vai descer. Ele não vai mandar um mensageiro, um arauto, um serafim, um querubim, um arcanjo, um anjo. Ele mesmo voltará. Segundo, Ele voltará visivelmente. Todo olho verá. Não haverá deserto tão solitário, não haverá montanha tão alta, não haverá caverna tão profunda, não haverá região rural tão distante, não haverá metrópole tão congestionada que prive todos de olharem e verem Jesus vindo na sua glória. Todo olho verá. E Jesus nos alertou. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas alertou-nos a estar preparados, porque pode ser que Ele venha à tarde, pode ser que Ele venha à noite, pode ser que Ele venha de manhã ao cantar do galo. O que eu posso afirmar a vocês é que Jesus voltará à tarde, voltará à noite,
voltará de manhã ao cantar do galo. Se ele voltar de manhã no Brasil, vai voltar de noite no Japão. Se ele voltar de manhã no Brasil, vai voltar de tarde na Europa. Diante dos fusos horários do mundo, ele volta de manhã para uns, ele volta de tarde para outros, ele volta de noite para outros, ele voltará e voltará visivelmente. Terceiro lugar, ele voltará audivelmente. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele voltará. Se a segunda vinda vai ser o fato mais público da história, há de ser também o fato mais sonoro da história. Como ele voltará? Quarto lugar, ele voltará repentinamente. Vai ser como um relâmpago que risca os céus do Oriente ao Ocidente. Na linguagem do apóstolo Paulo, vai ser como abrir e fechar de olhos. Na linguagem de Paulo ainda vai ser num instante. E a palavra instante no grego é a palavra átomos, de onde vem a nossa palavra átomo. Representa abrir e fechar de olhos, faiscar de uma estrela, o dardejar da cauda de um peixe. Sabe o que significa isso? Ou você tem azeite na sua lamparina, ou não haverá chance de você se preparar de última hora. Mas ainda em quinto lugar, ele voltará inesperadamente. Vai ser como ladrão de noite, ou como ladrão que vem, você não sabe a hora que chega. Nenhum ladrão manda um WhatsApp para a pessoa dizendo: tal dia, tal hora eu chego na sua casa, prepara uma pamonha ou um pão de queijo que eu estou chegando. Chega inesperadamente. E vai ser assim com Jesus. Em outras palavras, não vai ser um dia óbvio, vai ser um dia comum. Aliás, Jesus disse no sermão profético, vai ser como nos dias de Noé, onde as pessoas compravam e vendiam, casavam e davam-se em casamento. E eu pergunto a vocês, que pecado há em comprar e vender? Que pecado há em casar e dar-se em casamento? O que Jesus estava pontuando é que quando ele voltar, a vida vai estar correndo, a história vai estar acontecendo, o comércio vai estar aberto, a indústria vai estar funcionando, as famílias vão estar fazendo projetos de casamento, as pessoas vão estar aí no mercado comprando, vendendo, lucrando, ganhando, perdendo, o mundo vai estar girando normalmente. Você vai se levantar para levar filho para a escola, você vai se levantar para ir para o trabalho, você vai voltar trazendo filho de casa, você vai fazer uma viagem. É nessa conjuntura, é nessa movimentação, é nessa azáfama que Jesus vem. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Como Jesus voltará? A Bíblia diz que ele voltará vitoriosamente, gloriosamente. E a Escritura diz que ele vem, se assenta no trono para julgar as nações, e vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e lançar a eles o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno, os réprobos, os ímpios, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, no lago do fogo. E ele vai dizer para a sua igreja: vinde, benditos de meu Pai, entre na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. E nós entraremos para as bodas do Cordeiro, uma festa que nunca mais vai acabar. Os nossos olhos vão ser limpos de toda lágrima, não vai ter pranto, nem dor, nem morte. As primeiras coisas já terão passado, e nós reinaremos com Ele para sempre, e sempre, e sempre. Pois bem, agora vamos ao último ponto da mensagem. Vimos as glórias da sua pessoa, as glórias da sua obra. Agora veremos quais são as implicações desses dois pontos anteriores. A primeira implicação é que então você não precisa ter medo da vida. Ele disse: eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Tem muita gente, irmãos, com medo da vida. Tem muita gente com medo de viver. Tem muita gente jogando
droga nas veias, porque não suporta a vida. Tem muita gente se embriagando nos bares das esquinas das nossas ruas, porque não suporta viver. Tem muita gente flertando com a morte. Tem muita gente pulando no abismo do suicídio, porque não aguenta a vida. Mas se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você crê que Ele morreu pelos seus pecados, se você crê que Ele veio para dar vida a você e vida em abundância, você não precisa ter medo da vida. A vida é um dom de Deus, a vida é um privilégio, a vida é uma celebração. Viver é Cristo, porque Ele veio trazer vida em abundância e vida eterna. Segundo, então você não precisa ter medo da morte. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Se a morte é o rei dos terrores, Jesus é o rei dos reis. Jesus matou a morte. Agora a morte não tem a última palavra. Agora o túmulo não é o nosso último endereço. Agora, para um crente, morrer é bem-aventurança, é deixar o corpo e habitar com o Senhor, é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Você não precisa ter medo da morte, porque Jesus já venceu a morte. Terceiro, você não precisa ter medo da vida, você não precisa ter medo da morte, você não precisa ter medo do desconhecido. Me permita explicar isso. Se você já nasceu de novo, se você é crente no Senhor Jesus, você sabe que o céu é o seu lar e a sua pátria. Porém, nós, embora tenhamos essa garantia, não sabemos o que vai nos acontecer amanhã. O pastor Abinair não tem a garantia de que os membros amados, reunidos aqui nesta noite, todos estarão num próximo culto desta igreja, vivos todos nós. Não sabemos disso, não enxergamos na curva, não vemos no escuro. Quando João foi deportado para aquela ilha vulcânica, para aquela colônia penal, o ambiente era muito sombrio. Quem o mandou para ali foi Domiciano. Mas quando ele vai interpretar as coisas do ponto de vista de Deus, ele diz: não foi não. Eu estou aqui por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus. Eu estou aqui porque homens fecharam para mim as portas da terra, mas eu estou aqui porque Deus abriu para mim uma porta no céu. E quando ele olha, ele vê um trono, e quando ele vê alguém assentado no trono, e este alguém é o Todo-Poderoso Deus, Santo, Santo, Santo. E quando ele olha, esse Deus que está no trono tem um livro na sua mão, todo escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos, e ninguém foi encontrado digno para abrir esse livro, nem sequer olhar para ele, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E diz a Bíblia que João chorava muito, até que escuta a voz de um ancião dizendo: não chores, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E Jesus pega esse livro e desata os selos, e a história vai rompendo, e depois vem as 7 trombetas de Deus, e depois se levanta o quarteto do mal, o diabo, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia. Então as taças da ira de Deus são derramadas, então o quarteto do mal cai em ordem inversa, cai a Babilônia, cai o anticristo, cai o falso profeta, cai o diabo, e então haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Eu não conheço o amanhã, mas Jesus está no amanhã, e Jesus está comigo, e eu estarei com Ele, e nós reinaremos com Ele para sempre, e sempre, e sempre. Mas finalmente, você não precisa ter medo da vida, você não precisa ter medo da morte, você não precisa ter medo do desconhecido,
E finalmente, você não precisa ter medo da eternidade. Jesus disse: eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Os milênios vão se rolar nas dobras do futuro. E nós estaremos lá, com um corpo semelhante à glória do Senhor Jesus. E Ele estará conosco. Ele será o nosso Deus. E nós seremos o seu povo. Para sempre, e sempre, e sempre, por toda a eternidade. A este Jesus rendemos a honra, a glória e o louvor. Por quem Ele é, por aquilo que Ele fez por nós, e pelas consequências de quem Ele é e do que Ele fez por nós. Não precisamos ter medo, nem da vida, nem da morte, nem do desconhecido, nem da eternidade. Eu quero orar com você nesta noite. Onde você está, por favor, curva sua fronte, feche os seus olhos. Este Jesus está aqui, andando no meio da sua igreja. Ele conhece você, conhece o seu nome, Ele conhece a sua história. Conhece os seus deslizes, seus fracassos, seus pecados. Mas Ele nunca desistiu de você. Ele nunca abriu mão da sua vida. Ele está aqui hoje, poderoso para salvar, poderoso para restaurar, poderoso para perdoar, poderoso para recomeçar uma nova história com você. Deus amado, a Tua palavra foi lida e foi exposta, mas temos plena consciência de que só podemos falar aos ouvidos. Só o Teu Espírito pode falar aos corações. O que podemos te pedir é que Tu tires o tampão dos nossos ouvidos, a venda dos nossos olhos, e que Tu toques o nosso coração. Tu conheces, meu Deus, cada pessoa que entrou aqui hoje, como cada uma entrou aqui hoje. E nós cremos, ó Deus, que hoje é o dia oportuno da salvação, que hoje é o dia da oportunidade. Então segreda o coração de cada pessoa aquela obra que ninguém pode imitar e nem fazer, a obra poderosa do Espírito Santo que transforma, que faz tudo novo. E nós te renderemos todo o louvor e toda a glória pela manifestação da Tua graça em nosso meio nesta noite, em nome de Jesus, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.